Estamos de volta e hoje o nosso papo é sobre a relação dos jovens com a leitura. Qual o nível de interesse deles pela literatura diante de tantas distrações tecnológicas? A gente estava conversando no bloco anterior, né, sobre a influência da tecnologia no interesse pela leitura, né, Karina? A gente já viu aí que é um ponto positivo nesse caso, porque atrai o gosto do jovem pela leitura. E quem está aqui com a gente é a Tati Machado. Ela tem 25 anos, também tem blog, mas também é autora, escritora, né, Tati? Como que surgiu essa sua vontade de escrever livros? Não só ler, né? Escrever também. Eu costumo dizer que eu sou muito da geração faça você mesmo, né? Uhum. Eu sempre vejo alguma coisa e penso, eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? E eu vou atrás dessa informação. Então, quando eu li o meu primeiro livro, aos 12 anos, do Sidney Sheldon, que foi Lembranças da Meia-Noite, eu pensei, por trás desse livro tem alguém que sentou e escreveu. Uhum. Então, acho que eu posso escrever também. E eu falei, mas como que eu vou escrever, né? Eu só tenho 12 anos, eu sou uma menina, estou começando, nunca escrevi nada. E aí eu peguei aquela coisa da tecnologia e falei, ok, vou usar a meu favor. Minha mãe brigava comigo, dizia que eu passava muito tempo no Orkut, que eu não fazia nada. Uhum. E eu falei, quer saber do que mais? Eu vou criar uma comunidade no Orkut e vou começar a escrever. Uhum. E aí eu comecei a publicar fanfics na internet. E no começo eu brinco que eram 17 pessoas me lendo, sendo que 15 eram da minha família. Então, não tinha ninguém de fato. Já era alguma coisa, pelo menos. Né? E eu falei, eu não vou desistir, eu vou continuar. E quando eu fui publicar a minha quarta história em formato de fanfic, eu tinha 3.500 leitores. Olha. E a internet fez isso. Ela aproximou a minha escrita de pessoas que jamais poderiam me ler se não fosse pela internet. Pela internet. E o que você escreve, Tati? Nessa época, o que você escrevia, né? Quando eu era adolescente, eu escrevia fanfic, eu criava uma realidade alternativa para os meus ídolos, né? E foi com 18 para 19 que eu pensei e falei, vou criar meu primeiro romance original. E foi assim que eu escrevi O Ponte de Cristal, que demorou um pouco mais por conta da faculdade. É um desses? É o meu Mostra primeiro pra livro. Gente. É esse aqui. Foi o primeiro, só que foi enquanto eu estava estudando faculdade, eu estava fazendo artes cênicas, então ele demorou um pouquinho para sair. Eu não tinha tanto tempo, eu tinha que ler muito texto, decorar texto. E aí foi assim que nasceu, acho que levou cerca de 2 anos para ele nascer, de fato. E eu falei, nossa, essa coisa de escrever é o que eu quero fazer legal, pra minha vida. É o que eu quero, né? E aí, inclusive, no teatro, eu gostava mais de escrever os roteiros do que de interpretar. Então eu falei, eu vou aproveitar isso e vou levar fé nessa carreira de escrita. Só que o engraçado é que na minha época, quando eu tinha meus 15 anos, eu não achei que ser escritor pudesse ser uma profissão. Porque eu só lia estrangeiros, eu não tinha uma referência nacional que estivesse viva. A maioria dos escritores nacionais que a gente lia no colégio estavam mortos. E eu falei, nossa, será que eu posso ser escritora? E aí começou a ter Thalita Rebouças, depois veio Pedro Bandeira, e eu falei, eu acho que eu posso fazer isso. E você já participou de uma Bienal, já deu até autógrafo, que foi esse seu último livro, na verdade, foi o Poder Estranger. Que é o seu último, que tem editora, né? Sim, ele nasceu na internet também, né? Nasceu na internet. Nasceu no Wattpad. Pois pra gente explicar isso, porque os seus outros livros eram digitais, né? Sim. E aí essa produção aí foi uma produção mais própria, né? Sim, exatamente. Esse aí já não, já é livro de gente grande. Agora é coisa séria. Agora é sério. Esse nasceu no Wattpad no ano passado. Eu comecei a publicar por volta de abril de 2015. E até o final do ano ele teve mais de 1 milhão de leituras. Olha, gente, que máximo. É uma história, aquela coisa de a gente se empoderar desde cedo, né? Eu cresci lendo romances onde as protagonistas elas eram muito distantes de mim. Né? Elas eram magras, elas tinham baixa autoestima, elas precisavam encontrar um cara que dissesse que elas eram bonitas. Eu falei, não, eu quero fazer tudo diferente. E aí eu criei uma personagem protagonista gorda, que tem uma autoestima elevadíssima, e ela sabe disso. E, além disso, existe uma personagem feminista e um personagem transgênero. Então eu falei, é uma mistura bem peculiar, mas eu vou apostar. E felizmente deu certo, deu certo. E como é que foi essa sua experiência na Bienal, dando autógrafo, recebendo o público assim de perto, não só pela internet, que tem essa distância, né? Apesar de você ter um contato, ter um retorno, é diferente você ter um contato ao vivo, né, Tati? É muito diferente. Eu brinco que, assim, eu passava 12 horas por dia, durante os 11 dias de feira, e a pessoa, às vezes, ia lá e falava, oi, eu sou fulana de tal, eu li o seu livro na internet, lembra de mim?
E eu lembro daquela pessoa, mas a imagem que eu tinha daquela pessoa é totalmente diferente. Né? Então a gente acaba se surpreendendo, assim. A pessoa ela escreve de um jeito e aí você conhece ela, ela aparece de outro jeito. E é sempre uma experiência nova, assim. Então a Bienal de São Paulo foi, assim, a minha melhor experiência na literatura. E eu adorei, assim, receber o carinho das pessoas, principalmente porque chegou muita gente dizendo, olha, pela primeira vez eu me senti representada em um livro. Pois é, exatamente o que eu ia falar. Foi o que a gente estava falando no bloco anterior. A identificação com o livro que dá esse gosto pela leitura e vai fazer procurar outros livros, né? No seu caso, você apostou aí numa história, em personagens que não são os tradicionais dos livros, né? E quanta gente atingiu, né, Tati? Sim, eu costumo brincar que, assim, eu decidi fazer uma história com personagens da vida real. Personagens que vivem histórias incríveis e que geralmente são colocados às margens. Então eu falei, não, vamos trazer esse pessoal para dentro da história, vamos abraçar a singularidade de cada um. E eu acho que, no fim das contas, acabou dando certo por causa disso. Porque as pessoas precisavam de uma referência, elas precisavam se sentir dignas de protagonizar uma história. Verdade. E eu acabei conseguindo fazer um pouquinho disso. É interessante quando você falou assim, a internet fez isso, né? E você começou a sua fala dizendo, eu sou da geração, faça você mesmo. Então, é importante a gente perceber que, na verdade, quem está fazendo a internet somos nós. Somos nós. Isso é importante. Sim. Então, quando você fala da representatividade, percebe por que não existia representatividade antes e agora a gente encontra representatividade negra, representatividade de mulheres, representatividade de mulheres gordas, homens gordos. Por quê? Porque somos nós que estamos ali escrevendo e a gente se sente responsável, né? Então eu acho que esse medo, né, que as pessoas das gerações mais velhas têm, tem que tomar muito cuidado com esse medo. Porque antes da internet, o que a gente tinha era uma fala da televisão, né? Uma fala que vinha de cima para baixo o tempo inteiro. O jornal também. Você não tinha como disputar com a televisão. Hoje em dia, a sua fala disputa, ou não, né? Mas a sua fala está junto de outros escritores. Então a internet ela não acontece sozinha, não tem ninguém mandando vocês fazerem blog, foi uma coisa que veio por parte de vocês e vocês não tiveram financiamento a princípio para conseguir um público, esse público veio porque criou uma identidade. Então é esse processo que é interessante a gente perceber. Eu acho assim, o que eu acho que é muito bacana nesse processo é que, por exemplo, esse livro, o Com Outros Olhos, eu fiz sozinha. Né? Eu fui lá, eu editei, diagramei, fiz a capa, escrevi, revisei. E aí eu comecei a vender. Eu falei, vamos lá, vamos na cara e na coragem. Só que eu percebi que sozinha eu não chegaria longe. E é muito difícil, eu estando aqui, limitada a esse espaço físico, levar a minha história, por exemplo, para o Acre. E aí foi quando eu percebi que a internet me daria essa possibilidade, né? Então, eu acho que a internet, na verdade, ela é isso. Ela te dá ferramentas e depende de você usar. E, no meu caso, eu falei, já que eu posso usar para escrever, para fazer uma coisa que eu amo, por que não? Né? E foi assim que nasceu. E, meninas, a gente vê muito livros que viraram filmes, né? O que vocês acham dessa passagem assim, de livro para filme? Vocês gostam? Porque muita gente assiste filme, não, mas não tem nada a ver com o livro é bem melhor. Ou tem gente que não tem a paciência, não gosta de ler e vai logo pro filme, né? Vou ver logo. O que você acha, Carol? Então, eu acho que óbvio que livro é muito melhor que filme, mas eu gosto do filme também, eu não tenho nada contra, assim. Eu entendo que não dá para passar 700 páginas em 1 hora e pouquinho. Então, assim, eu me jogo, sabe? Fico assim, essa parte aí não tem nada a ver. Mas, tipo, eu gosto. Dá pra fazer essa crítica, né? Exatamente, assim. Sem dúvida, é muito melhor o livro, mas o filme também tá os personagens ali. Às vezes você se identifica, às vezes não. A Menina que Roubava Livros, nossa, eu amei o filme. Eu amo muito. E o livro também, mas assim, os dois... porque o livro, você faz a sua imaginação, a sua realidade daquilo, né? Você cria o personagem, será que ele tá com aquele cabelo, com aquele olho, né? Você monta a visão, a descrição dele. Foi a partir daí que eu comecei a entender a importância dos livros sem figuras, né? Você não dá aquela pulada, né? Sem imagem. Eu acho assim muito bacana, até voltando um pouco... sobre o último romance dela,
por conta da diversidade, né? A relação da leitura, ela está muito próxima também da questão social, né? Eu não sei precisar em números, mas os últimos balanços assim que eu vi, que eu presenciei, ainda há uma classe que não tem tanto que acesso. monopoliza, não é a classe por si só, mas que tem mais acesso, digamos, mas esse acesso não é físico. É isso que cabe a gente avaliar. Porque livro é caro, né, Karina? Se a gente for ver, né, o livro, você comprar um livro, então não é qualquer pessoa que pode comprar vários livros, né? Na época que tava saindo os livros do Harry Potter, saiu o filme, eu primeiro assisti o filme em VHS, o primeiro, mas eu quis ler o livro. A minha prima ganhou o primeiro livro, daí eu li com ela. Eu quis continuar a leitura, mas não pude, porque era muito caro. Então, o que meu pai falou pra mim na época? Vamos ver os filmes e depois a gente compra os livros. E aí era bem caro. E até falando, como você falou de adaptação literária, eu acho bom, tem um lado negativo, né, que nunca é 100% a adaptação, mas também tem um lado positivo, que incentiva às vezes as pessoas a lerem, porque muita gente vê o filme, aí você vai comentar, mas não é assim, o filme foi ruim e tal, o livro é 1000 vezes melhor, a pessoa vai lá e lê o livro. Tem muito disso também. Tem essa troca, né? Porque o filme já te dá uma... Como se diz? A história do filme já te deixou interessado. E quando você diz que o livro é melhor ainda, a pessoa vai lá e pega o livro pra ler. É verdade, então, isso já é bom. É verdade. Fábio, você tem uma filha também, né? Tem. Como que você quer incentivar ela, assim, Ela gosta de ler? Ela tem quantos anos? Ela tem 10 anos. E ela gosta de ler? Ela gosta. Gosta. E você incentiva ela dentro de casa? Nós não moramos juntos, tá. né? A gente passa os finais de semana e a gente se visita durante a semana. Eu tinha uma preocupação muito grande em relação a ela ter que ler. Assim como foi a escola com a gente acaba perpassando isso de gerações em gerações. Mas depois, até com o meu hábito assim, da leitura, eu falei, bom, eu não gosto daquilo, por que ela tem que gostar, né, daquilo? E daí o tempo foi passando e eu percebi que ela começou a escolher os livros, né, que ela gostava. Mas você acha que essa escolha, ela tem acesso à internet, por exemplo, a esses blogs, a esses ela faz vídeos? Ela faz vídeos também. A Maria faz vídeos. Pois então... Acho que, Karina, daqui pra frente a influência é total, né? Ela tem 10 anos. É um processo que não volta mais. Não volta, né? Não volta mais. Na verdade, quando a gente entende a cultura contemporânea, e isso falando do meu grupo de pesquisa, a gente entende que assim como a fala mudou a humanidade, a escrita mudou a humanidade, a imprensa mudou, a cultura digital também mudou a humanidade. É um processo daqui pra frente, não tem volta. Que bom, né? Que bom que é pro lado do bem, né? Pra uma coisa boa e que mais pessoas, mais jovens, tomem gosto pela leitura. Mas ainda assim, até desculpa, né? Eu percebo que o livro, ele é uma tecnologia assim insubstituível. O livro físico, você carregar o livro, né? Porque hoje em dia a gente tem o Kindle, né? Que são os livros digitais, né? Mas que ainda assim é limitado a baterias, né? É verdade. Na verdade, cada linguagem tem a sua limitação. Né? Eu hoje mesmo passei por uma experiência dessa. Eu fui a uma clínica onde eu dependia de um sistema e, por exemplo, o sistema caiu, né? Aí a moça me trouxe o papel e a caneta para tomar nota de algumas coisas. Eu falei assim, é insubstituível. É insubstituível. É verdade. Fala, Carol, rapidinho. Eu acho que, assim, pode ter Kindle, pode ter o que quiser, mas não pode acabar o livro físico, entendeu? Sim. Então, acho que os dois... acho que tem espaço para os dois. Você é adepta ao livro, você não tem Kindle? Super. Um livro físico, para mim, faz toda a diferença. Porque a gente já trabalha diariamente com internet, tudo, então... deitar, sabe? Acabar o dia com o meu livrinho lá, deitadinha, já Exatamente.
Tem uma pesquisa recente que eu acho muito bacana a gente citar, dizendo que o livro físico e o livro digital, na verdade, eles não vão travar uma guerra, mas que eles se complementam, né? Algumas limitações do Kindle, por exemplo, que você lê o livro, você gosta muito, mas você não tem como levar o Kindle na Bienal e pedir um autógrafo. É verdade. Então você gostou tanto daquele livro que você vai na livraria e compra o livro físico. Verdade. E aí você pega o seu autógrafo e pode ler novamente a história e ter uma outra experiência, né? Mas o livro físico também tem suas limitações. Às vezes está escuro, não tem iluminação, mas o Kindle tem a própria iluminação. Então você pega o Kindle e lê a história sem problema. Então eu acho que são plataformas que se complementam. É verdade. E não vai existir esse, vai acabar um ou vai acabar o outro. É verdade. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Foi ótimo. Parabéns, boa sorte para vocês. Que vocês continuem lendo bastante. Obrigada, tá, Karina, pela sua participação. E muito obrigada a você que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Você pode rever este programa acessando o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos no YouTube. É só acessar o canal da TV Alerj que aparece aqui na sua tela. A gente se encontra semana que vem com mais papo de juventude para você. TV Alerj, o canal do povo fluminense.